Comecei a gravar ali. Você faz a intro? Deixa eu fazer. Fala galera, sou eu, Kaique, e esse é o meu amigo Douglas, olá, muito prazer. E estamos aqui hoje para trocar um tema bem interessante. Vamos falar sobre... Diga aí, Douglas, o tema. Vamos lá. O tema de hoje é um tema muito pertinente, que foi perguntado algumas vezes. Faculdade, na Rússia. É isso aí. Bom, estamos num café, então já vamos pedir desculpa pela música, trilha sonora e talvez alguns eventuais barulhos, mas vamos lá começar. Bom, Douglas vai introduzir essa pergunta, foi enviada para ele. Vocês que estão chegando aqui, caindo de paraquedas no canal, né? Falta uma apresentação aí nossa, vamos lá. Eu sou Kaique Júnior, brasileiro, nordestino, nasci em Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe, o menor estado do Brasil. E hoje eu tô aqui no extremo oriente da Rússia com meu amigo também, que na cidade de Vladivostok. E você, Douglas? Pois bem, eu sou brasileiro, pernambucano e vim para cá, para a Rússia, para estudar. A pergunta que me foi enviada foi exatamente isso. Como que funciona o curso para vocês? E com isso começamos o vídeo de hoje. Bom, começa você não falar. Pois bem, por onde posso começar? A faculdade aqui, ela normalmente é cheia de pessoas novas. É cheia Sim. de pessoas que apenas saíram da escola. Como funciona aqui é que depois do ensino médio tem um exame chamado IEG, que é como se fosse o Enem deles. Eles apresentam esse exame e dão entrada na faculdade que querem entrar. Nesse caso, é muito incentivado desde, sempre, basicamente desde pequenos, para que eles escolham a faculdade e que entrem na faculdade, que façam a faculdade. E basicamente assim que começa a introdução, né, de faculdade por aqui. Bom, essa parte, né, uma vez entendida essa parte, então quem vem estudar aqui já sabe que vai se deparar com muito adolescente. Gente, é muito adolescente, é muita gente nova, o que mais na frente no vídeo, quando chegar na minha parte, eu vou falar que fez parte do meu conflito, assim, de estudar, né, porque eu tenho, por exemplo, 19 anos a mais do que todo mundo que estuda comigo, mas a gente chega já nesse ponto. Bom, o ensino aqui na Rússia, comparado com o do Brasil, ele é um estudo muito passivo, é um ensino muito passivo, onde o professor é autoridade, ele fala, ele passa o assunto, ele diz, e o aluno não tem essa interação como a gente no Brasil já começou a ter ao longo dos anos, assim, de você contestar, de você falar. Existem os seminários, mas os seminários também você vai e fala, e a maioria dos trabalhos do seminário são passados pelo crivo do professor. E antes que alguém diga, ai, meu pai, é uma tirania, sabia que esse país era um país... A questão é questão de autoridade. A música agora foi lá em cima, né? É uma questão de autoridade. Aqui o russo respeita o professor, ele se formou, ele é um chefe, ele tem uma hierarquia assim, muito bem definida em cima de você. Vale a pena também citar que, em geral, esses professores, eles são, tipo, chefes da cátedra. Então, isso ainda dá um tom a mais ainda de poder, digamos assim. Cátedra é a diretoria da matéria, do curso, basicamente, assim. Pois bem, continue, desculpe. Ou seja, professor, não gostei de você, vou reclamar com a cátedra, vou reclamar na direção. Ele vai dizer, tá bom, então, tá aqui meu WhatsApp, marque a reclamação que eu vou estar lá trabalhando de tal hora a tal hora. Você vai reclamar do professor com o professor, ou seja, você está lascado. É que não Fred Krueger, você dorme e ele pega você nos seus sonhos, é meio que isso. Não, mas brincadeiras à parte, tem essa autoridade. Eu me dou super bem com meus professores, tem alguns professores chatos, pouquíssimos, e a questão da autoridade é mais do professor falar. E os russos respeitam, vocês se acostumam, porque minha sala, por exemplo, são 118 pessoas, começaram com 118. E ninguém contesta. Então não sou eu, que vim do Brasil, que vou chegar entre 118 pessoas e vou contestar alguma coisa. E realmente, tem momentos que você pode levantar a mão, aí você fala, você diz alguma coisa do tipo assim... Você vai me imitando, né? Você consegue meio que
dar uma opinião ou fazer alguma coisa do tipo, mas é algo meio que não tanto, entendeu? Bom, o que mais eu posso dizer com relação a isso da autoridade? Em suma... Basicamente isso. É basicamente isso. Mas aí vem da organização da sala. Vamos começar pelas matérias. Quais matérias você pega? Bom, no presente momento eu estou com História das Relações Internacionais, Princípios das Relações Internacionais, Inglês geral, Inglês... Como é que chama esse negócio? Profissional, obrigado. Espanhol e... Interação entre culturas. Essas são as matérias que eu tenho nesse primeiro semestre do curso, no primeiro ano. Isso. Essas são as matérias que eu tenho. Bom, antes de dizer minhas matérias, assim, estudamos o mesmo curso, só que Douglas era medicina e migrou para relações internacionais em russo também, né? Em russo também. Em russo. Mas se eu fosse em inglês, meu querido, eu tava já surfando, sei lá. Aí, o que é que acontece? É o mesmo curso, só que eu estou no 4º período, eu estou terminando, em julho acaba, eu me formo, e ele está iniciando agora. As matérias eu tive várias, então eu não lembro agora, mas em base são relações entre povos e culturas asiáticas, você tem economia, você tem línguas, e com relação à língua ele falou espanhol, porque assim, temos inglês normal, que no inglês verbo to be, entre aspas, temos o inglês profissional, que é o inglês voltado a termos técnicos de relações internacionais, e temos uma matéria de idiomas, temos que escolher uma a mais, como é um curso que vai formar futuros ou embaixadores, com as pessoas que vão trabalhar com línguas ou na ONU, ou sei lá, é abrangente, relação internacional é nada e tudo ao mesmo tempo. Então, você tem que escolher um idioma, e entre os idiomas são chinês, coreano, japonês, espanhol. E eu escolhi espanhol e Douglas também. Escolhi porque é mais fácil, gente. Eu não sei a motivação dele, mas a minha é porque eu já tenho que me lascar estudando em russo, então a gente vai para espanhol porque... Basicamente isso. Eu queria, sei lá, uma facilidade. No mar de tanta tribulação, vai uma facilidade. Exatamente. Então a grade é essa. Você estuda muito sobre aspectos e fenômenos da política no mundo, sobre negociações, sanções. É muito interessante porque tem muitas matérias que abrangem esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisa. E daí o curso vai ficando leve à medida que ele vai terminando. Por exemplo, eu estou no 4º ano, as matérias já são menos. E nós temos o diploma, que ele é escrito em 3 etapas, que é como TCC nosso. Aí você vai defender essa tese na frente de uma bancada, porque não gosto nem de pensar, eu vou chegar já nesse momento. E não é um curso complicado, é um curso que envolve muita história. Quem não gosta de política, odeio política, não tenha medo que não é um curso tão político. Você não tem que chegar aqui e dizer, tipo assim, você é comunista ou você é capitalista, você gosta do Putin ou você não gosta. Você acha? Não, eles tratam de uma forma acadêmica. Você pega o conteúdo que até quem não gosta de política consegue meio que estudar esse curso. Você? Concordo. Até então, na minha experiência no primeiro semestre, é um curso relativamente muito mais leve do que medicina, que era, bem, o curso que eu estava fazendo anteriormente. É um curso que, assim, me agrada. Eu gosto do que eu estou vendo lá no curso. Embora que eu ainda encontre muita dificuldade de participar dos seminários. Não é exatamente assim que seja uma coisa impossível. Em si não é nada difícil. Basicamente você pode até ler, sabe? Você pode pegar suas anotações e ler e fazer tipo uma conclusãozinha no final. E o professor vai te dar umas perguntinhas adicionais e beleza. O negócio é que, como a turma é grande, fica meio que uma luta, assim. Quem levanta a mão primeiro, quem faz não sei lá o que primeiro. Então... encontrou dificuldade lá, no meio de todos os russos que, tipo, falam russo. A sua sala tá assim? A minha é mais organizada. Como é que era a sua? Tipo, ele ia chamando por nome? Não, a minha assim. Quando tem seminário, nós temos grupo. Assim, minha sala, a sua é dividida em grupos também, tem? Então, nós temos divisão, tipo, tem 4 grupos de algumas matérias. Tem 2 grupos, porque o nosso curso é dividido em Безопасность e política.
que no final nem os russos sabem dizer o que é tudo a mesma coisa. No caso, são, assim, explicando um pouquinho melhor, desculpe, Não, pode mas falar. assim, o curso de Relações Internacionais, ele é dividido em 2 perfis. Um perfil de diplomacia e segurança internacional e o outro aí que seria de comércio interno. Basicamente é isso. E no caso, eu tô no de diplomacia e você tá no de coisa interna, né? Eu tô em política também. Ah, tá bom. Você escolheu política, né? É porque eu fiquei com medo. Eu vi o nome Beza Paz, não você vai política. Não, mas é diplomacia... Não é Minha política, é vibe, Beza essa Passas. Ah, então você é Eu tô no... nós estamos então em perfis em diferentes. subdivisões dentro do mesmo curso. Mas que no final as matérias são basicamente as Só mesmas. muda, tipo, 2 matérias no 3º e 4º ano. Então, é basicamente a mesma coisa. E seu curso ramifica em quê? Porque Como segurança você vai para trabalhar em que área, mais ou menos? Eu no nunca caso, entendi isso. O DMB, que é o meu, Uhum. seria para trabalhar em embaixada, como cônsul ou diplomata e etc. E o outro, eles dizem que é para trabalho interno daqui da Rússia. O meu, no caso. É, o seu seria. Que bosta. Mas é como a gente tava falando, tipo, ele não muda quase nada. No final dá na mesma coisa. Só muda 2 matérias. A diferença também é que eu não tenho interesse em trabalhar nem, na verdade, nem na área de política, mas tudo bem. Fica rindo. Então, a organização da sala funciona mais ou menos assim. 118 a 120, sei lá, alunos. Eles dividem em 4, 5 grupos. Dividem em 2 grupos, que é Beza Paz e Política. E dividem nos outros semigrupos, como inglês. Inglês profissional. Inglês são 5 grupos, porque botar numa sala, 100 e cachorro lascou a boca, pessoas não dá. Então tem lá o grupo de 100 e poucos. E eles dividem 5 grupos de inglês profissional, 5 grupos de inglês geral. Aí as outras matérias, assim, coreano, espanhol, tudo, já não tem muita gente que escolhe, né? Já não é que não escolhe, já subdivide aí, então é uma turma só, pelo menos espanhol só tem uma turma. Ah, a gente tem 2 turmas. Tem? Então sim. Mas assim, somos mais também. Começamos com 140. Já diminui. Eu tenho certeza. mas não diminui como no Brasil, não. Eu sinto que no Brasil eu estudava, você começa na faculdade com 80, termina com 20. Aqui, assim, saíram algumas, acho que saíram uns 30, 20. Não diminuiu tanto, não. Até porque é muita gente nova que sai de outros estados, vem pra cá, eles apostam muito. Aqui é difícil questão de emprego, acho que se você não tiver uma faculdade pro russo aqui é complicado. Se quiser realmente fazer dinheiro, tem que dar uma esforçada. Bom, o que mais do curso é interessante pra gente dizer? Lembrei de uma coisa. Por favor. Ele falou de seminário. Minha dificuldade com seminário é que você tem que ir pra frente das pessoas ali, né? Como qualquer local do mundo, e fazer. Isso é ruim porque não é seu idioma. E você diz, mas eu já sou fluente em russo, vai ser tudo bom, tal. O assunto que você estuda de RI, o assunto de sala, ele é completamente, como é o nome? Específico. Então, não é coisa que você fala no dia a dia. E eu até me comunico no dia a dia, né, com meus amigos, tudo tal. Mas quando chega na sala, eu sou um semi-analfabeto. Cada palavra é desse tamanho. Pensa você chegar em russo e falar bem assim, porque o desvinculamento de não sei o que lá nas relações interpessoais, coisa desse tipo, sanções é quase igual, mas assim, tem palavras que... Sim, termos que são muito específicos, que requer que você saiba. Bom, isso daí a gente também tem, mas isso daí acontece na aula teórica do Kulic, enfim, do professor lá de sei quem princípios das relações internacionais. Mas assim, não era obrigatório fazer isso, mas isso ajudava na nota no final. Eu não fiz, por causa que eu queria, mas eu tenho um receio, sabe, de falar errado lá, tipo... Ao mesmo tempo eu tenho um pensamento, tipo, é entendível que eu vou falar errado, por causa que eu não sou nativo. Mas eu não quero passar um papelão, vergonha, sabe? mano. 120 pessoas e quase 140 pessoas no meu caso, então... Eu fico também, eu desenvolvi muita ansiedade aqui por causa disso. Já perdi muita prova, vou para muita recuperação porque eu evito fazer os seminários. Tô sendo bem sincero com relação à minha experiência.
Mas assim, mas a galera não fica rindo, não é uma coisa depreciativa, é porque é pessoal, é meu. É inseguranças pessoais. É, insegurança que dá, porque você vê. E outra dificuldade também é que o idioma nos coloca sempre atrás. Por exemplo, vai ter um exame dia 2, aí vai ter um exame dia 4 e vai ter um exame dia 6. E você pode escolher a data que você vai fazer. Os russos pegam essa notícia e rapidamente vai todo mundo e se inscreve dia 6, dia 4. O estrangeiro não tem esse timing, não é a nossa língua. Porque, por exemplo, tem um grupo com 118 pessoas e fica informação, o grupo bomba ali. Você dorme quando acorda, tá o quê? Eu já acordei com 434 mensagens, por aí. Ah, o seu tá light ainda, o meu eu acordo com 1.200. Mano, você não vai acompanhar isso. Impossível. Não, mas no primeiro ano essa média aí também, 800, 700. Você não acompanha isso, então você sempre vai estar um passo atrás dos russos. Qual é o conselho que eu dou? Ou você namora com alguém do curso, né? Do curso. Ou você faz muita amizade. Sim. Faz amizade, é melhor. Foi podre o que eu falei agora. Faz amizade, que aí fazendo amizade você vai ter alguém para te ajudar, pra estar ali te dizendo, te avisando as coisas, e você ajuda também, porque eles vão precisar de você no inglês, em outra língua, tudo tal, no espanhol, então faz essa permuta. Mas em geral é um curso, eu acho, organizado. Ah, e lembrei de um detalhe também. Uma coisa muito importante que para mim me ajudou um pouquinho mais é que eu fiz a preparatória para esse curso. O Douglas fez a preparatória para medicina. Então eu peguei uma matéria chamada Estudos Sociais. E nessa matéria eu vi muitas frases, muitas coisas que quando eu entrei no curso tinha. Então a preparatória ela te dá uma base, mas ainda assim não te salva. Porque você vai aprender apanhando mesmo. Esse é um ponto que eu até gostaria de falar. Eu tô completando, eu completei em setembro de 2022 5 anos de Rússia. Eu acredito que se eu tivesse começado o curso assim que eu terminei a preparatória, eu ia ter tomado um tiro assim muito mais forte do que eu tô tomando agora, sabe? No caso, com essa bagagem de um tempinho aqui já de Rússia, eu já consigo compreender muita coisa. Bagagem, sabe? né? Aprendendo muito do idioma. Aprendendo bastante. Com as amigas. Com os amigos, assim, conhecendo todo mundo, fazendo amizade. É incrível até falando nisso que eu fiz amizade lá com o pessoal do curso. Aí, tipo, o pessoal é mais novo que eu. Eu tenho meus 24 anos agora e o pessoal aí seus 17, 18. Aí um dia desses tava indo com a conhecida lá do curso embora. Aí nisso passei por algumas pessoas e cumprimentei, porque eram pessoas que eu conhecia. Aí, tipo, 2 minutos depois aconteceu basicamente a mesma coisa. Ela olhou assim pra mim e falou, tipo, nossa, você conhece muita gente aqui, né? Aí eu, minha querida, eu tô vivendo aqui já tem um tempinho. Mas bem, voltando ao ponto que importa aí da questão da língua e tudo mais, essas coisas seriam, assim, meio que, talvez fundamentais, sabe? Para que o curso vá se desenrolando bem. Sim. E fazer amizades, tentar ir de boa, assim, né, nas matérias. Tem umas matérias lá que eu dei uma bombada? Tem. Mas, assim, isso faz parte. E bora tentar passar, né? Com relação à pontuação agora, a pontuação, assim, notas, como é questão de exames, tudo tal, é bem interessante, ó. Um conselho que eu dou, que isso, para mim, a maior diferença do Brasil. Numa faculdade do Brasil, quando você falta, você se prejudica, é claro, porque você perde conteúdo, mas aí você compensa estudando em casa ou tal. Aqui a coisa é muito acumulativa. Aqui meio que se o que você perder, você paga. Não é que o professor vai repor aula para você, mas assim, você tem que dar conta do conteúdo e ele vira uma bola de neve, literalmente. Por exemplo, você não faz as tarefas, o professor passa exercícios na faculdade no Brasil. Ou você perde nota, ou você perde conteúdo para ser bom nos exames. Aqui tem matérias que você tem que mostrar o exercício para o professor. Então, se durante o semestre do curso forem 300 exercícios, no final você só passa se você tiver todos eles feitos. Então, você pega uma carga de exercício para fazer. Foi o que aconteceu comigo em inglês esse semestre. O professor me mandou várias unidades, matéria tipo módulo 1, módulo 3, módulo 5, módulo 7. Eu já peguei tipo assim umas 17 páginas de Word de exercício de ter que fazer, porque eu não fui fazendo, vagabundando no meio do caminho. Tô com preguiça e tal. A pessoa falou, você vai passar.
só se você der esses exercícios, porque tem duas formas de contar pontuação aqui. Exame e zatiot. Zatiot é como que um conjunto da pontuação do que você faz no seu trabalho no semestre. Do seu trabalho no semestre. E aí você passa. Matéria de zatiot, se você assiste todas as aulas e faz tudo que o professor manda, você de certeza está passado no final da matéria. Já exame, tem que fazer um exame e a nota do exame vai definir você passar ou não. Por exemplo, tem professor que define, vamos supor que a nota, em 100% da nota, 30 é de presença em sala de aula. Outro 30 é de exercícios dados em sala de aula. E os outros 40 é dividido em 20 e 20 e alguma coisa que o professor Seria define. Participação, normalmente. Sim. E também... outra coisa... Putz, eu esqueci como é que chama. Mas seria tipo... entre... como se fosse, assim, agir entre os colegas, sabe? Ah, interação entre no caso... entendi. Isso eu tô falando em relação ao inglês, por exemplo. Que no inglês que eu tenho... a professora, ela sempre pergunta, tipo, e aí, como é que vocês estão? Isso tudo em inglês. E fala, Sim. vocês vão ter 5 minutos, 10 minutos para discutir, por exemplo, como foi seu final de semana. Para discutir sim. qual foi, por exemplo, sei lá, teve alguma coisa interessante que aconteceu na cidade, como é que foi o feriado de vocês? Uma coisa assim, sabe? E ela também conta isso. Não à toa, por causa que eu me salvei no inglês, por causa que eu participei bastante nisso. Se não fosse isso, eu tava lascado. Mas enfim, isso também vale a pena, tipo, participar e tal. Então... Sim, então a questão da pontuação é muito assim, os professores levam muito a sério, eles cobram muito isso, mas de certa forma eu sinto que, apesar da cara má que os professores alguns fazem, eles entendem que você é estrangeiro, eles entendem que não é seu idioma e pegam mais leve com você. Então, como estrangeiro, eu sinto. O que mais a gente pode falar com relação ao curso? Olha, eu posso citar que, para mim, eu notei que o curso exige bastante participação. No caso, se você levanta a mão e responde, os professores começam a lembrar de você e eles gostam mais de você. Sim. Então... uma pena que eu descobri isso um tanto tarde, por exemplo, em novembro do ano passado, quando já estava praticamente acabando o semestre, mas pelo menos eu comecei a perceber isso. É uma coisa que é muito valorizada aqui, sabe? Eu notei que, tipo, se você participa e você vai participando e participando, não importa se tá certo, se tá errado, vai participando que uma hora ou outra vai dar bom, assim, sabe? Então, foi como eu falei antes, isso me salvou em inglês. E com isso... eu gostaria de dizer que tem dificuldades, tem. Às vezes você pensa que, meu Deus do céu, por que eu escolhi vir para esse lugar? Pelo amor de Deus, socorro. Mas vai tentando que no final dá tudo certo. Tem um pensamento que eu esqueci, mas continue. Bom, com relação ao professor, é interessante você entender, voltando ao ponto da hierarquia, assim, sua relação com o professor. Por exemplo, às vezes um aluno chega... e eu vou dar um exemplo básico, o professor erra numa nota. No Brasil, a gente vai lá e reclama com o professor e conversa com o professor. Aconteceu isso, papapá. Às vezes a gente chega até reclamando de uma forma mais autoritária, porque temos a ideia de que estou pagando, ou então, é meu direito, vou na justiça. Aqui isso não existe, não adianta. Tipo, o professor, ele vai estar sempre com a razão. Então, o que é que acontece? Kaique, o professor errou a nota, vou deixar. Não é isso. Você chega pro professor e fala assim, professor, essa nota tá errada. Essa nota tá errada. Só que assim, o tom de voz, zero exaltado, com jeitinho, e fala assim, não que o senhor errou, mas é porque também você tenta conversar, sabe aquele jeitinho que a gente brasileiro tem, do professor não sentir que foi você está afrontando, assim, foi um erro. É mais assim, na maciota, basicamente assim que se diria. E você vai ter uma relação muito boa com o professor. Agora, se você chega cobrando, se você chega brigando tudo tal, pode ser até que ele mude aquele momento, mas em compensação... Ele vai lembrar de você. E não com bons olhos. E é outra coisa que aqui um professor decide muitas coisas que ele vai fazer. Aqui ele pode... É bem interessante que muitos dos trabalhos eles são super subjetivos. Então a nota que o professor dá, ele tem um respaldo de dizer assim, não, você merece essa nota mesmo, porque não é uma coisa tipo, 10 questões, cada questão vale 2 pontos. Não, às vezes é um trabalho
de fale não sei o que lá sobre o comportamento de Trump no discurso tal. Um exemplo. É uma coisa que é tão subjetiva ali que você pode escrever tanta coisa. Que você vai estar na mão do professor. Então é melhor você ter boa relação. Você tem que ter boa relação. Lembrar sempre que professor é autoridade. Ponto. Não importa que você concorde, que você não concorde, que isso, que atraso, que o mundo mudou, que a educação você está na Rússia. E você vai seguir as normas da Rússia. As normas da Rússia. Mas, em compensação, não fiquem com medo. Se você for um aluno bom, e não falo bom no sinal se aluno nota 10, não. Se o professor vê que você vai para as salas, eu tive pelos chineses na minha sala. Nas minhas aulas de inglês tem chinês, e tem chineses que você... Mano, você chega pro chinês e fala bem assim, oi, tudo bom? Ele não... Tem uma amiga minha que eu não consigo conversar com ela, nem russo, nem inglês. Uhum. E ela tira nota boa, que eles são a máfia, né? Os chineses da minha fala, a máfia chinesa. Mas eles vão para todas as aulas. Aí, às vezes, eu tiro nota menor do que eles. E eu não reclamo porque eu digo assim, eles não faltam uma. E o professor conta muito com isso. O professor se sente ofendido, desrespeitado se você não acha o assunto dele interessante, se você falta, sem um motivo. Então, eles levam pro pessoal. O russo é muito emotivo nisso, embora o povo julgue como frio. Mas no mais é isso. Acho que não tenho mais o que acrescentar. Tem muita coisa para falar sobre a universidade, na verdade. Mas acho que a gente pode encerrar falando dos horários. Sim. Mas você primeiro, como funcionam os horários, intervalo? Os horários da faculdade mais ou menos são assim. Cada aula dura 1h30. Uhum. E elas começam das 8h30, vão até às 8, assim, segundo o horário oficial. Uhum. As minhas aulas, normalmente, eu começo a partir da segunda ou da terceira aula, que seria às 10 ou às 11h50. Tem um dia bem dito que eu começo às 1h30. Assim, a carga horária não é pesada. Em geral, o máximo de aula que tem num dia, no caso que eu tive, eram 4 aulas. De RI, lembrando disso, a gente falando de relações internacionais. No caso, se for levar em comparação à medicina, tinha dia que eu começava às 8h30 e terminava às 6. Então agora tá tranquilo, digamos assim, sabe? Mas assim, é um curso que requer que você leia bastante, sabe? É um curso que eles passam alguns livros já a princípio. Você tem a opção de não ler? Tem. Mas assim, se você não ler, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade. Sim. E esses são os horários que, pra mim, aconteceram. Quais são os seus? Sim, no primeiro ano foi a mesma grade. Então, começa teoricamente às 8h30 da manhã. E daí você tem intervalo de 10 minutos entre cada aula, né, de uma aula para outra. Tem dias que é mais leve, tem dias que é mais pesado. Ao decorrer do curso, quando o tempo for passando, a carga vai diminuindo. A partir do segundo ano, que é quando você está saindo do primeiro agora, né? No segundo ano, já entra a parte do serviço militar, que é onde os russos têm duas opções. Ou eles vão servir durante um ano morando nas bases militares, né? Vai literalmente servir ao exército, viver lá e parar a vida e depois voltar. Ou ele pode continuar estudando na faculdade e servir o exército durante 2 anos, indo uma vez por semana, de manhã cedo e voltando à noite. Caico, o que é que isso tem a ver com tal? Isso influencia na grade, porque a partir do segundo ano ele vai começar a ter um dia livre. Eu era terça, as terças não tinham aula. Agora era sexta, e agora é terça que eu não tenho aula. Dia de terça-feira é o dia do serviço militar, então toda a turma é liberada por causa desses alunos. Então a gente tem um dia livre na semana, devido a isso. Depois começa a ficar no terceiro período. Tem 2 dias na semana que você vai ter 2 aulas só. E no quarto parece que você tem 3 dias por semana. Vai diminuindo porque eles dão uma pausa para você escrever o diploma, que é muito grande. Você tem que se dedicar para como é o nome? Monografia. Fazer a monografia, sim. Você pode comprar também a monografia e estudar ela para defender, né? Porque dificilmente um estrangeiro vai escrever. Dificilmente um estrangeiro vai escrever. Os russos compram, imagina os estrangeiros. Mas você pode escrever também, traduzir, ou já escrever em russo, né? Depende do dinheiro que você tiver para traduzir e de como for. Mas em geral é isso. Bom, posso finalizar?
Bom, ficamos por aqui. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscreva no canal e lembre também que tanto eu quanto o Douglas, nós temos canais separados e você pode nos seguir também, vai estar tudo na descrição. E uma coisa, se vocês querem um segundo vídeo falando sobre universidade aqui na Rússia, coloca as perguntas nesse vídeo aqui. Pergunta tudo que vocês quiserem, que aí nós preparamos o número 2. No local mais silencioso da próxima vez. E é isso. Considerações finais. Para terminar, eu gostaria de dizer, o que você achou? Que tal essa perspectiva que a gente deu para você? O que você acha? Diferencia tanto assim da faculdade do Brasil, da faculdade da Rússia? Escreve aqui embaixo. Foi um prazer. Até a próxima. Pra cá.